Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para tratar de aspectos processuais do trabalho, especificamente ainda de princípios do trabalho. Então, vamos aí retomando com vocês os estudos, para que nós estejamos totalmente afiados para os certames que vamos enfrentar aí muito próximos, né? E vamos ampará-los nessa caminhada para que vocês consigam lograr o êxito esperado e também muito merecido. Ok, pessoal? Então, espero que estejam aí com a CLT em mãos, para que possam fazer as anotações necessárias, para que lá na frente, quando estiverem estudando sozinhos, possam recordar, né, de tudo isso que está sendo tratado aqui nesse momento. Também, pessoal, se precisarem, pausem o vídeo, revejam e com certeza aí também nos direcionem questionamentos através do contato que vai ficar com vocês no final, caso se faça necessário, porque o nosso papel aqui, o papel da Cultive, meu papel como professora de Direito Processual do Trabalho é justamente fazer com que vocês consigam obter aí aquilo que vocês tanto almejam, realizar aquele sonho que vocês têm há tanto tempo, que acalentam aí. Então esse é o nosso papel, ok? Estamos juntos com vocês, inclusive aí reservando horários para dar sequência a esse curso, para que realmente quando aparecerem esses certames vocês estejam devidamente preparados para enfrentá-los com toda a garra, determinação e conhecimento necessários, ok, pessoal? Bom, retomando então aí os trabalhos, vamos tratar especificamente então, como eu disse, dos princípios do processo do trabalho, e neste caso vamos iniciar com o princípio dispositivo ou da demanda, que também pode ser denominado de princípio da inércia. Mas por que inércia, Débora? Por que inércia? Mas inércia não é parado? Justamente, o judiciário está inerte, está esperando com que eu, Débora, me dirija até lá e diga que tal empregador X, Y, Z, feriu um direito previsto na CLT, ou enfim, direito constitucional também. Então, eu tenho que ir até lá, deduzir a minha pretensão, seja através do juiz postulante, seja através do advogado, para que, então, através do meu direito de ação, através de uma petição, eu possa demonstrar e trazer para o juiz os fatos para que ele, enfim, me dê o direito. Ok, pessoal? Então, este é o princípio da inércia, aquele que, através do qual eu provoco o judiciário, provoco o Estado para que ele possa, então, me dar aquilo que eu fui buscar. Ok? A contrassenso do princípio dispositivo, nós temos o princípio inquisitivo. O princípio inquisitivo, ele é justamente o contrário daquilo que dispõe o princípio da inércia. Porque neste caso especificamente, eu tenho disposições legais que autorizam o magistrado, o órgão, enfim, a poder ingressar, a poder atuar ex officio. Neste caso, especificamente, eu trago para vocês o artigo 878 da CLT, que trata da execução do processo, tá? Só que eu chamo bastante a atenção de vocês para um ponto bastante específico. Por quê? Porque com a reforma trabalhista, oriunda da Lei 13.465 de 2017, houve uma mudança, muito embora sutil, ela representa bastante alteração aí para nós que estamos aí tentando aí, ou mesmo aí esperando concursos públicos, sendo submetidos aí a bancas examinadoras. É um detalhe que faz toda a diferença, em verdade, até por conta do próprio princípio dispositivo. Porque antes, independentemente da parte ter ou não advogado, o juiz poderia promover essa execução ex officio. Agora, ele só pode fazer ou promover esta execução se a parte não estiver representada por advogado, ok? Então,
o princípio continua valendo nessa disposição legal, no sentido de que o magistrado pode atuar ex officio desde que a parte não esteja assistida. Porque se presume que, uma vez assistida, ela tem um advogado que poderá, aí, por sua vez, exercer este papel dentro do processo. Ok, pessoal? Então, tomem bastante cuidado, marquem aí na CLT de vocês essa disposição legal, que é extremamente relevante aqui para os nossos estudos, tá? No mesmo passo, nós temos o artigo 856 da CLT. Esse artigo, ele gera um pouquinho, pode até gerar um pouquinho de confusão, porque existe aí uma contradição de entendimentos no tocante à sua aplicação. Entende-se que ele não teria mais, enfim, não teria mais aplicação, boa parte da doutrina até se manifesta nesse sentido, que não teria sido recepcionado pela Constituição de 88. No entanto, ele continua constando na CLT, a despeito, inclusive, da reforma. Mesmo com a reforma, ele continua lá. Portanto, nós entendemos que ele continua, assim, plenamente aplicável, válido, de tal modo que o dissídio coletivo, então, pode ser iniciado de ofício pelo presidente do tribunal. Também, então, outra possibilidade aí dentro do princípio dispositivo, que me diz que a autoridade que for responsável pode atuar de ofício. Nessa mesma linha, nós temos o artigo 39 da CLT, que é aquele que atribui aí a possibilidade de que o procedimento administrativo instaurado no Ministério do Trabalho e Emprego venha a ser submetido pelo Ministério do Trabalho e Emprego à autoridade judicial. Ou seja, se, por exemplo, eu tenho um problema com o meu empregador e não quero, no primeiro momento, deduzir pretensão em juízo, prefiro resolver de forma administrativa. Me dirijo, então, ao Ministério do Trabalho e Emprego para que este tome as providências, para que resolva, no primeiro momento, esta situação. O Ministério do Trabalho e Emprego, por sua vez, vai instaurar o procedimento administrativo para apurar essa possível infração, possivelmente autuar e multar esta empresa. E se constatado realmente que houve essa infração, ele poderá então submeter este procedimento administrativo ao judiciário, o que, por sua vez, lhe autoriza então a atuar ex officio também, dentro dessa linha aí apregoada pelo princípio dispositivo. Então, ficam para vocês esses 3 exemplos aí de suma importância, que estão aí contidos no artigo 878 da CLT, 856 da CLT e 39 da CLT, que dispõe sobre a possibilidade que a autoridade competente possa, então, agir ex officio, ok, gente? Aí, premiando o princípio dispositivo. Outro princípio que, na verdade, eu poderia até nem tratar com vocês aqui, por entender que ele já não rege mais as situações aí que são inerentes à justiça do trabalho, mas acabo trazendo porque julgo e reputo de suma importância para o caso de serem questionados pelas bancas examinadoras, é o princípio da identidade física do juiz. Nós temos que ter bastante atenção com esse princípio, tá? Porque ele é um princípio que, muito embora constasse já no CPC de 1973, ele passou a ser aplicado pela Justiça Trabalhista a partir de setembro de 2012, tá? No entanto, com o advento do CPC de 2015, esse artigo não deixou de constar. Não existe mais a identidade física do juiz, ou seja, o princípio norteador dessa necessidade de que o juiz realmente tenha que praticar os atos no processo, enfim, que haja essa identidade. Então, entendemos aqui que, humildemente, que não há mais aplicação deste princípio, tá? Grande parte da doutrina também entende nesse sentido, então creio que
no momento que forem questionados, nesses concursos que vierem a ser submetidos, realmente pensem e entendam que não há mais que aplicar esse princípio na Justiça do Trabalho, porque nem mesmo no processo civil ele está sendo aplicado, já vista aí a exclusão da disposição legal que tratava deste princípio. Ok, pessoal? Então, muito cuidado aí quando forem questionados. Dando prosseguimento, então, nós vamos trazer agora o princípio da concentração dos atos processuais, que é bem característico aí da justiça trabalhista, porque, via de regra, até ela tem por escopo a celeridade processual, então a concentração ela acaba vindo de encontro com toda esta vontade e essa questão toda de trazer ao jurisdicionado, às partes, a satisfação do seu direito em tempo mais curto. Então, por isso que a gente traz o princípio da concentração dos atos processuais e nesta via nós trazemos aí o artigo 849 da CLT, porque o 849 ele trata justamente, né, da possibilidade aí da concentração dos atos na audiência una, né, como audiência una, né, porque aí a gente, diferentemente do que acontece no civil, enfim, aquele fracionamento de audiências, né, no processo do trabalho, muito dificilmente nós encontraremos aí o fracionamento, até pode acontecer, né, nós temos uma perícia, que, claro, vai gerar necessidade aí que tanto engenheiros, né, ou mesmo médicos tenham que realizar seus trabalhos, apresentar seus laudos, enfim, que vai gerar uma necessidade de fracionamento. E isso nós não podemos ignorar. Mas, via de regra, se forem sempre questionados, a resposta que deve ser dada é que todos os atos têm que ser realizados na audiência. Ok? E, dentro desta mesma linha, a gente traz também aí o teor na íntegra do artigo 849, para que vocês também, diante daquilo que eu até comentei, já marquem aí dentro da CLT de vocês, né, que qual é o entendimento que está preconizado pelo artigo, que trata justamente do fato de que a audiência ela deverá ser contínua, mas se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou o presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação, ou seja, as partes já saem devidamente intimadas do próximo ato processual, que será realizado, né, até para propiciar a efetivação do princípio da celeridade e também para que as coisas, a promoção do direito das partes possam acontecer dentro de tempos aí que não firam aí a garantia da duração razoável do processo, que é algo que nós acabamos estudando também dentro da principiologia dos direitos aí, tá? Então, nesse sentido que eu trago para vocês. Então, nesse ponto, eu acho bastante importante a gente tratar das fases dessa audiência una, né, desse ato processual que acaba albergando inúmeras situações e que permite a concentração de vários atos no mesmo dia, numa mesma situação. Nós temos, então, o primeiro momento que se dá com o pregão, que é o chamamento das partes, né? Quando você está lá sentado com o seu cliente, esperando a audiência e as partes são chamadas para adentrar a sala, pregão. Posteriormente, ingressando na sala de audiência, estaremos diante do magistrado que obrigatoriamente deverá questionar as partes, oferecendo a elas aí uma possibilidade, ou seja, o acordo, né? Se existe a possibilidade de que seja celebrado esse acordo, tá? Eu friso aqui a questão da obrigatória porque, de fato, ele deve oferecer às partes a possibilidade de que celebrem acordo. Ok, pessoal? Então, isso é bem importante.
sob pena inclusive de nulidade. Nós vamos tratar disso de forma pormenorizada, seja nessa aula mais adiante, seja em outros momentos também, mas eu creio que seja bem importante vocês já registrarem essa obrigatoriedade do magistrado de conceder às partes essa possibilidade de diálogo para tentativa de composição. Posteriormente a isso, haverá a leitura da petição inicial, que pode ser dispensada pelas partes, normalmente dispensada pelas duas, né? No entanto, a gente também não pode se esquecer aí da eventualidade de o reclamado, por exemplo, ter algum, né, talvez não conseguir ler, então ele ter que necessariamente se servir aí da leitura do magistrado para tomar ciência, enfim, daquilo que está, daquela pretensão que está sendo deduzida em seu desfavor. Mas, via de regra, as partes de comum acordo podem sim dispensar esta leitura, tá? Outra situação que eu acho muito importante trazer para vocês aqui, defesa, apresentação de defesa. Até o advento da lei agora, nós tínhamos que a defesa deveria ser apresentada de forma verbal. Então, essa era a praxe, isso que se questionava em concurso, apesar de na prática isso não acontecer, normalmente todos os advogados já protocolavam suas respectivas defesas dentro do prazo, antes da audiência, tá? Mas, segundo a CLT, a defesa deveria ser apresentada de forma verbal. Agora, de acordo com o artigo 847, parágrafo único, existe a possibilidade de que a parte apresente a defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Sobre o processo judicial eletrônico, nós iremos tratar também de maneira pormenorizada em momentos futuros, só para que vocês saibam, tá? Nesse primeiro momento agora, que nós hoje estamos diante de um novo tempo, em que a defesa manifesta e expressamente pode ser apresentada por escrito, tá? Então, agora não existe mais aí essa questão dúbia que antes na lei constava que era verbal, no entanto, a prática me dizia que eu apresentava escrita, no entanto, também, quando era questionado em concurso, tinha que dizer que a apresentação se dava de forma verbal. Então, hoje nós temos essa possibilidade, diante da lei, de apresentar de forma escrita até a audiência. Posteriormente, aí a defesa, então haverá a instrução do processo com a oitiva das testemunhas, com o depoimento pessoal das partes, tá? Após as razões finais, que não poderão exceder o lapso temporal de 10 minutos para cada parte, ou seja, nem mais nem menos, 10 minutos para cada parte, até para que não haja delongas e que não haja, e, portanto, a impossibilidade da efetivação de um processo célere, de um julgamento célere, tá? Esse é o pressuposto. E, posteriormente, aí, as razões finais, a apresentação destas razões finais será possibilitada a parte, ou às partes, melhor falando, nova tentativa de conciliação. Por que, Débora, essa nova tentativa? Já não foi tentado lá atrás? As partes já não disseram que não queriam, já não seguiu o processo, já não produziu prova, já não apresentou defesa, já não fez razões finais? Ok, apresentou. Só que diante destas possibilidades todas, pode ser que as partes tenham se convencido de que talvez aquele direito perseguido por elas não lhe seja deferido. Seja porque talvez um depoimento não foi tão favorável, a oitiva da testemunha de repente também não trouxe aí aquele esclarecimento todo que a parte imaginava que iria trazer, mesmo o reclamado também, que antes tinha ali uma certa insegurança ou talvez até uma resistência na celebração do acordo, pode verificar que talvez a sentença não lhe seja tão favorável, que a sua condenação seja uma condenação que lhe gere um certo prejuízo financeiro, como todas, claro, geram. Então, eles repensam e essa oportunidade deve ser concedida às partes para que elas estejam agora já mais ou menos norteadas com aquilo que foi produzido ali ao longo daquele ato processual, estar cientes do que pode vir a ocorrer.
Então, deve ser a elas, então, franqueada essa possibilidade de renovação da proposta conciliatória, tá? Sob pena de nulidade. Esta questão ser desrespeitada pelo magistrado, essa disposição, essa necessidade de oferecimento dessa possibilidade de conciliação, desrespeitada pelo magistrado, uma vez desrespeitada, gera nulidade, pessoal. Então, isso é muito importante, tá? Então, observe muito essa questão. Depois eu vou falar, inclusive, aí de algumas situações aí que a gente pode dar da doutrina, inclusive, acerca dessa obrigatoriedade, mas eu deixo para depois. Vou continuar aqui em relação ao último ato, que seria a sentença em audiência, que, na verdade, é a regra. A sentença deveria ser prolatada em audiência, para que as partes já saíssem devidamente cientes daquilo que efetivamente ocorreu, ou seja, se foi deferido o seu pedido de hora extra, de indenização por dano moral, de reconhecimento de vínculo, né, ou mesmo do empregador, se foi condenado, a que foi condenado, qual o montante. Esse é um direito previsto na lei. Todavia, nós sabemos que na prática não acontece. Tá? A prática nos diz que a sentença normalmente é proferida alguns dias depois, tá? E depende muito do magistrado. Normalmente você sai da audiência de instrução com a data da audiência de julgamento, onde vai ser simplesmente prolatada a decisão, ok? Então, nós temos aí que nos atentar para esse fato. De qualquer sorte, a despeito do que acontece na realidade, temos que ter em mente aquilo que a legislação nos traz, tá? Então, sentença proferida em audiência, ok, pessoal? Vamos seguindo em frente, então, com o princípio da oralidade. O princípio da oralidade, que dispõe aí o artigo 840 da CLT, ele diz que a reclamação poderá ser escrita ou verbal, tá? Então, só que nós na Justiça do Trabalho sabemos que existe o jus postulante, que é um dos princípios que regem o processo do trabalho, que permite à parte desacompanhada de advogado se dirigir ao juiz do trabalho e deduzir sua pretensão em juízo, ok? Então, considerando esse fator e que ao se dirigir à Justiça do Trabalho, ela irá, no primeiro momento, registrar esta situação e somente após 5 dias da distribuição da sua ação deverá reduzir a termo os seus pedidos, a sua postulação, temos que ter em mente o princípio da oralidade, tá? E nesta mesma toada, de suma importância que vocês anotem, risquem, grifem, chamem a atenção, façam estrela, enfim, tudo que vocês acharem importante sobre esse artigo, porque ele é muito questionado, ele sempre é objeto de questionamento em concursos. As bancas examinadoras adoram cobrar esse artigo. Por quê? Porque ele tem, de certa forma, ali uma certa... pode gerar até uma certa confusão, porque a petição ela acaba sendo distribuída antes da redução a termo. E isso pode ser invertido ali no momento da questão. Tá? Então, sempre tenham em mente que a distribuição da petição ela ocorre antes da redução a termo. O reclamante vai... relata as ocorrências que o motivaram a estar ali, deduzindo sua pretensão, e, posteriormente, essa distribuição vai acontecer. Ele terá 5 dias para comparecer à Justiça do Trabalho para reduzir a termo. Ou seja, ele tem 5 dias a contar daquele dia que ele compareceu na Justiça do Trabalho, para poder reduzir a termo a sua pretensão, sob pena de perempção do artigo 731. Ou seja, se ele não comparecer, se digamos que ele foi lá, ai, nossa,
nossa, já falei lá que o meu direito era esse, não recebi hora extra, né, não tinha intervalo entre a jornada, sofri assédio moral, mas eu fui lá, tá tudo certo. Não, não está tudo certo. Ele vai ter que comparecer novamente na Justiça do Trabalho, sob pena do processo dele ser arquivado. Vai ser arquivado, ele vai ter que esperar 6 meses para poder ingressar novamente com a demanda. Então, ocorre aí, pela logicidade de toda essa situação, a perempção, tá? Que está estampada no artigo 731 da CLT. Então, muito cuidado com a ordem cronológica dessas ocorrências que constam no artigo 786, que diz que a distribuição anterior aí à redução a termo, não o contrário, porque esta questão realmente é objeto de muitas avaliações, muitos questionamentos aí nas bancas de examinadoras de concurso. Ok, pessoal? Então, fica a dica para vocês aí dentro do princípio da oralidade. Como eu disse anteriormente, a leitura dentro do princípio da oralidade, a gente pode voltar lá e retomar aquela situação que inclusive está estampada no artigo 847, que trata da necessidade de leitura da petição inicial, tá? Se ocorrer essa leitura, efetivamente, haverá o prazo de 20 minutos, tá? Para que isso ocorra, não mais e não menos. Então, todos os prazos estão bem delimitados na letra da lei. Então, temos que observar aí esses prazos da forma correta, porque também podem ser objeto de questionamento, tá? Posteriormente aí, dentro desse mesmo princípio, temos aí o artigo 850, que trata das razões finais, que também deverá ser 10 minutos para cada parte, tá, pessoal? Então, bastante atenção aí nesse caso, porque nós vamos ter aí 10 minutos que não são 20 e que não são 5, tá? Então, vamos cuidar aí que não são 15, enfim, para esses detalhes, porque no momento eles podem até não ser tão relevantes. Você, de repente, lê aqui a disposição legal, pensar, não, realmente tenho tantos minutos aqui, eu sei que eu tenho minutos para poder fazer minhas razões finais, apresentá-las, mas não se atenta a quantidade, ao número de minutos que a parte tem. Então, prestem bastante atenção nessa disposição. Tá? Então, como eu disse antes também, dentro do princípio da oralidade, a sentença deveria ser oral, né? Conforme artigo 850 da CLT. Marquem lá. Então, artigo 850 da CLT fala da sentença oral, gente. Além disso, nós temos ainda muito importante dentro da Justiça do Trabalho, o protesto em audiência. Protesto em audiência, ele acabava sendo muito comparado ao agravo retido que se tinha dentro do processo civil, que hoje nós sabemos não existe, né? Que se deduzia ali em juízo a questão que gerava aquela insurgência, né? Fazendo de forma fundamentada, como exigia o processo civil, que agora, né, não tem mais razão de ser, porque com a reforma ali também do processo civil não existe mais o agravo retido. No entanto, na Justiça do Trabalho, a gente não deixa de observar a necessidade de arguição de protesto durante a audiência em eventuais casos em que, por exemplo, a parte tem um direito sendo prejudicado, um cerceamento do seu direito de defesa, né, do contraditório, enfim, de todos os princípios constitucionais que acabam alicerçando o processo do trabalho. Por isso, a promoção e a necessidade de efetividade desses princípios, e a gente consegue fazer valê-los a partir destes instrumentos que nós temos aqui no processo do trabalho, tá? Que dizem respeito à possibilidade de a gente arguir este protesto, que não precisa necessariamente, tá, ser fundamentado, diferentemente do que acontecia no processo do trabalho. Claro que eu sugiro, em eventuais momentos de ocorrência, se diga exatamente aquilo que efetivamente está acontecendo, até porque nós podemos aí ter entendimentos contrários na nossa jurisprudência, em nossos tribunais. Então, sempre
de importância, talvez até tratar de algum outro ponto, mas para a norma trabalhista, ou para o direito processual do trabalho, o protesto por si só já teria o condão de fazer com que, no momento da interposição do seu recurso ordinário, esta situação venha a ser primeiramente alegada nesta insurgência recursal, tá? Então, ela tem que estar, gente, presta atenção, pessoal, essa insurgência, o protesto, tem que estar constando na ata, para que eu possa fazer valer esse direito lá na frente. Então, não basta eu arguir, protesto, excelência e tal. Não, eu preciso fazer esse protesto constar na ata de audiência para que lá no meu recurso possa, já no primeiro momento, a primeira alegação que eu venha a deduzir, eu trate da questão que realmente não franqueou ou, enfim, possibilitou a produção de uma prova que foi essencial, que seria essencial para o meu processo, tá? Então, fica aí a dica para vocês verem e realmente prestarem atenção nessa questão aí que é muito importante dentro do processo do trabalho. Vamos tratar também aí do princípio da irrecorribilidade imediata das interlocutórias, tá? Então, no processo do trabalho, nós não temos a possibilidade de recorrer de forma imediata. A regra é que tudo aquilo que for objeto de recurso seja deduzido oportunamente no recurso ordinário, tá? Não tem a possibilidade de deduzir qualquer, ou interpor, melhor dizendo, recursos dessas decisões aí interlocutórias proferidas, tá? Todavia, como toda regra comporta exceções, não seria diferente aqui. Mas aí, volto a dizer, a regra é irrecorribilidade imediata, tá? Essa é a regra. Mas nós temos aí algumas exceções que eu entendo por bem trazer para vocês, consistentes aí no artigo 893, tá? Que na verdade a gente vai aí, ó, a gente pode retomar aqui, por exemplo, primeiro, artigo 893 que trata dessa irrecorribilidade, certo? Parágrafo 1º, não pode recorrer de imediato. Só que, tratando de exceções, nós vamos trazer aqui a súmula 214 do TST, que ela justamente vem na contramão dessa alegada irrecorribilidade, porque ela dispõe que algumas situações específicas vão propiciar, sim, a interposição de recurso, ok? Então, eu peço para vocês que se atentem muito a essa súmula do TST, marquem aí, assim como os outros dispositivos legais que vocês já marcaram, tá? E verifiquem quais são efetivamente essas possibilidades que ensejam a interposição de recurso, fora da regra que o artigo 856, ou desculpa, 893 dispõe, ok? Então, vamos lá para estas exceções. Então, ali, você já pode ver ali na linha A, exceção cabe então de decisão de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Então, se houver alguma decisão que seja proferida por este Tribunal Regional do Trabalho, que seja contrário à súmula ou OJ do Tribunal Superior do Trabalho, eu posso sim interpor o recurso imediato. Essa é uma das possibilidades, uma das exceções. Quando a decisão for suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, ou seja, é proferida uma decisão dentro daquele tribunal e eu tenho a possibilidade, então, de que aquele mesmo tribunal avalie
aí a sua decisão, reconsidere. Eu posso me servir então aí do agravo interno, ok? Então, também outra possibilidade. Além disso, também tenho a terceira possibilidade, que é quando acolhe-se a exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juiz excepcionado. Tá? Então, até consoante artigo 799. Então, se na eventualidade houver uma exceção de incompetência que for julgada procedente, eu posso, de pronto, me insurgir, né, pela via recursal, quando essa decisão efetivamente entender aí que houve incompetência daquele tribunal, né, extinguindo então o processo para aquele tribunal, para julgamento, tá? Agora aí, o que a gente tem que cuidar bastante é que cabe o recurso somente quando a remessa for para tribunal distinto, tá? Então, se eu estiver falando do mesmo tribunal, um juízo de determinada comarca se disse incompetente para julgar aquele feito e remeteu para uma outra comarca, não há que se falar em recorribilidade imediata. Então, a gente continua dentro daquela regra geral, ok, pessoal? Então, bastante cuidado para essas questões, anotem aí, porque realmente são cobradas pelas bancas examinadoras, podem ser objeto aí de questionamento, e eu tenho certeza que com essa atenção de vocês vão conseguir responder da forma mais correta possível, né, para que logrem êxito nesta aprovação que tanto ambicionam, e com certeza estaremos juntos diante dessa aprovação, diante desse sucesso, diante dessa alegria de vocês, tá bom, pessoal? Então, ficam meus contatos para a eventualidade de existirem dúvidas, eu estou à disposição, assim como a Cultive, para que consigamos juntos obter todo o sucesso que nós almejamos e também merecemos diante de tantos estudos, ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e contem conosco, contem com a Cultive.